Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui então, como mudou o contexto daquele dash original que eu tinha mostrado, eu vou, para ter um valor aqui, né, para comparar, eu vou pegar o valor do mês anterior, tá? Normalmente existe também bastante, né, essa comparação com o mês anterior para algumas coisas, e a outra mais comum, né, que é ano anterior. Como eu tô com uma base pequena de um ano só, eu vou pegar o mês anterior aqui para deixar se fosse uma meta, né? Vamos dizer. Então, como que eu faço isso? Vamos vir aqui na nossa tabelinha de medidas, nova medida, e eu vou colocar aqui month, né? Que é month of month. Aqui eu vou colocar calculate. Calculate, pessoal, creio que é a principal medida de DAX, né? Da principal função aqui. Por quê? A gente vai colocar a expressão pode ser um sum, um divide, né, para dividir um valor pelo outro, pode ser um menos o outro, enfim. A expressão aqui pode ser qualquer uma, mas aí eu consigo aqui filtrar dentro dessa expressão, né? Então eu vou colocar aqui o total de vendas, que se eu fosse colocar a fórmula seria aquele sum lá, né, que eu fiz, mas eu já tenho ele pronto aqui, então vou usar a medida. Então eu quero calcular o total de vendas e aí eu quero filtrar o que? Eu vou usar outra função aqui no filtro, que é o dateAdd. Então ó, já tem aqui ó, embaixo, dá o tab aqui, ele assume o valor. Então o dateAdd lá em cima na colinha, ele vai me perguntar aqui quais são as datas. Aí que entra aquele problema do calendário lá que eu te falei, né? Então para usar essas funções de data, você precisa ter uma calendário, né? Que tá com as datas fluídas lá. Sem os cortes lá de sábado, domingo, feriado, enfim. Tem que ser uma tabela de calendário. Então a minha dates aqui, eu vou colocar a minha date, né? Que é do calendário. É o de calendar date. Vou dar uma vírgula aqui. E aí ele vai perguntar lá em cima o número de intervalo. Então, nesse caso aqui, eu quero o mês anterior, né? Então vou colocar -1, a vírgula de novo. Opa, vírgula. E aí ele pergunta, -1 o quê? -1 dia, -1 mês, -1 quarter, -1 ano. Quero aqui só -1 dia. Se fosse para -1 ano, também tem outra função que é o same period last year. Dá na mesma, tá? Mas aqui, como é um mês... Opa, desculpa, aqui foi errado. Não dá certo falar e fazer ao mesmo tempo. Então, eu quero o total de vendas. E aí ele vai pegar a minha data da calendário menos um mês. A minha data do calendário sempre vai ser o que eu estou filtrando aqui, né? Eu filtro um outro mês, ele traz o mês anterior. Então, é o que tiver filtrado na minha de calendário. Se não tiver nenhum filtro, ele pega o mês anterior automaticamente, né? E menos um mês. Então, vamos ver como que fica isso. Para mostrar isso aqui, eu vou copiar esse gráfico aqui. Vou trazer uma outra página separada. Eu vou transformar ele em tabela. E vou tirar o dia, porque aí a gente vai trabalhar aqui com o mês, né? Então aqui eu tenho o total de vendas por mês. Quando eu jogar aqui o meu mês anterior, o que ele vai fazer? Ó, vou colocar aqui também como 0. Mesma coisa, né? Eu vou colocar como moeda e aqui como 0. Pra gente comparar direito aqui. Então, ó, em fevereiro, minhas vendas foram 87. No mês anterior foi 1431, tá vendo?
Então ele sempre vai repetir aqui, ó, daqui para frente, sempre o mês anterior. E aí quando é com o ano anterior é a mesma coisa. Então o ano anterior foi tal e você consegue ver na tabelinha aqui. Então a gente vai usar o mês anterior aqui como uma base de meta aqui, né, pro nosso resumo. Então o que eu posso fazer aqui? Ao invés de trabalhar com um card, ou mesmo com um card, né, esse aqui que a gente baixou, eu vou trabalhar diferente dessa vez. Eu vou colocar aqui um KPI. É bom para vocês também aprender como funciona aqui o KPI. Então vamos lá, no KPI eu vou colocar aqui o meu total de vendas. Ele vai vir aqui para o meu valor principal. Aqui ele tem um eixo de tendência. Então esse eixo de tendência eu vou colocar vamos ver se colocar um mês. Vamos deixar o mês aqui, vamos ver se dá certo. E aí o destino seria como se fosse a minha meta, né? Então eu vou colocar o mês anterior. Então olha que legal. Aqui eu só vou deixar, vamos ver se o date ele aceita. Ó, que legal. Ele vai me mostrar aqui, ó. O date ele não vai me mostrar certo, não. Vou ter que deixar o mês 9 mesmo. O mês. O mês 9. Ele dá o mesmo valor aqui. O que ele vai me mostrar aqui, ó. Eu vou copiar esse aqui e vou trazer para cá também para vocês verem como fica. Então o que ele faz? Se eu selecionar aqui, por exemplo, fevereiro, ele vai me dizer ó, que fevereiro 87, né, no meu número principal aqui, e minha meta foi 1431, então estou 93% abaixo da meta. Já se eu colocar março, automaticamente já fica verdinho, né, dizendo que tá ok. Eu vendi 1.300 e minha meta era 87. Então ele já faz automaticamente esses cálculos, né? Então estou 1.473% acima. Esses valores eles são bem estranhos, tá? Porque eles estão aleatórios lá no Excel, então ignorem os valores, né? Mas aqui a gente consegue dar uma olhada e ver o que ele está fazendo. Então ok, então aqui eu vou tirar esse aqui que eu já tenho aqui, né? E vou deixar o meu KPI aqui. E vamos formatar esse KPI, né? Título, total de vendas. Vou mudar aqui esse DIN, colocar Segoy, tá padrão, né? 12. Eu gosto de dar uma clareada aqui no preto, né? Aqui, ok. Se você quiser colocar um subtítulo, né? Mas não vou precisar. E tem aqui, ó, o valor do balão. Eu de novo vou trocar aqui para Segoy. Talvez bold, não. Bold é muito grande. Semi-bold. E 45 é muito grande, então vou colocar aqui um 24. 30, vai. Casos decimais, se você quiser alterar, né? Mas eu não vou alterar agora não. Ícones são esses íconezinhos aqui que aparecem, né? Quando tá menor ou maior, ele fica aquele xizinho, enfim.
Vou voltar aqui, ícones, é o tamanho do ícone, vou aumentar um pouquinho, bom. Eixo da tendência. Aí aqui eu vou dizer se maior que a meta é bom ou menor que a meta é bom. Porque tem casos que menor é melhor, né? Então tem esse ponto aqui também. E aí ele já faz aqui as cores, né? E o rótulo de destino, que é justamente essa meta, né? Aqui ele está como meta. Eu vou colocar 11 aqui. Vou diminuir também esse preto para ele não ficar tão destacado ali. E vou a distância em porcentagem. Você pode colocar a distância em valor também, ou ambos, né? Vamos colocar aqui ambos para ver. Ó. Também fica legal, né? Se tiver espaço. Mas é bastante informação, né? Mas vamos deixar aqui para ver. E aí aqui eu quero trocar esse nome, né? Meta, não quero meta. Apesar de ser, entre aspas, uma meta, né? Ele é o mês anterior. Então aí fica claro para quem está vendo aqui em relação ao mês anterior, estou positivo. Então aí é só questão agora de ajustar aqui na tela. Sempre dá uma alinhada ali, né? Alinhadinha. Pode vendas, ok. E aqui tá ok, tá? A gente vai ter um outro valor ali. E vai ser a meta diária, né? Então, a meta do mês, eu consigo ver aqui se eu estou melhor que o mês passado. Mas eu tenho lá, no nosso caso ali, né, uma meta diária. Então, essa meta diária, eu não vou usar uma função, eu vou usar um parâmetro. Então, na próxima aula, a gente vai ver aqui como criar um parâmetro para fazer esse cálculo aqui, né? Até a próxima, pessoal. Obrigado.